Olá, meninas, bem-vindas a mais um cafezinho espiritual. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Espero que você esteja bem, um ótimo dia para você. Nós estamos estudando a revistinha Mulher Cristã Quando Eu Escuto, Eu Obedeço, de 1997. E nós estamos estudando o artigo de Leila Zanata, nossa linda, que fala sobre a fé que transforma. Inclusive, vou pedir para você dobrar os seus joelhos aí onde você estiver, se você puder, e estar orando pelo Zanata, marido da Leila, nosso amado irmão, que se encontra enfermo, tá bom? Inclua o nome dele em suas orações, se você puder. Nós sabemos que a oração muito pode em seus efeitos, né? Para que o Senhor o ajude a melhorar logo. E use os médicos para isso, né? A gente vai falar hoje. Ontem nós já falamos um pouco de fé, né? Como a fé pode transformar as nossas vidas, né? E porque temos que buscar a fé. E hoje nós vamos falar sobre vidas que foram transformadas pela fé, que nós temos exemplos bíblicos, né? Pois é, vamos lá. Lá em Romanos 5:2, você abre aí para conferir, pega seu cafezinho e vamos acordando. Fala assim: pois devido à nossa fé, ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nós, confiantes e alegremente, ansiamos o dia quando realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos. Ai, que delícia, né? Vamos olhar através da janela do tempo, através dos relatos bíblicos e conhecer várias vidas regeneradas e transformadas pela fé. Vidas feitas de novo pela fé. A fé que tiveram em Jesus e em suas palavras transformou vidas imaturas e aparentemente insignificantes em caráter marcantes e notáveis. O mesmo poder da fé transformadora que modificou vidas do Antigo e do Novo Testamento está ainda hoje vivo e presente para transformar a nossa. Está ao nosso alcance. Vamos conviver com algumas pessoas por um tempo. Pelo exemplo delas, visualizaremos como a transformação ocorre, porque a palavra convencem, mas os exemplos arrastam, né? As palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, a gente vai falar de um personagem muito importante da Bíblia, que a gente aprendeu muito ao longo do tempo, que é Pedro. Ele foi de Simão, o nome dele era Simão, para Pedro. Quando o seu irmão André o levou até Jesus, essa história depois você pode ler lá em João 1, 41, 42, Simão era apenas um pescador genioso, impulsivo, né? Precipitado, acelerado, bravo. Qual regato que desde desabaladamente montava montanha abaixo, atirando-se às rochas da baixada. Simão, quando agia de imediato, agia com valentia, agia de imediato, pois temia as consequências, agia impetuosamente, né? Então, assim, na noite que Jesus andou sobre o mar, ele deixou a segurança do barco e foi ter com Jesus por cima das águas, era valente. Agia de imediato. Quando Jesus chamou, sua pronta reação foi: deixou imediatamente as redes e seguiu Jesus. Ele agia de imediato, depois temia as consequências. Após alguns passos na água, reparou a força do vento e começou a afundar e gritou, né? Salva-me, Senhor. Agia impetuosamente. Certa manhã bem fria, lançou-se ao mar, nadando para chegar até perto de Jesus. Quando poderia ter feito isso com o seu barco, como fizeram os outros discípulos. Ah, já sei pensar, né? Agia e falava sem pensar. Falava pelos cotovelos, tinha o cérebro na ponta da língua, as palavras. Então disse Pedro: são introdutórias de mais do que a expressão que é a soma total das falas de todos os outros discípulos. Na transfiguração de Jesus, lá em Lucas 9, do 2 ao 6, ninguém perguntou nada a Pedro, já foi com uma resposta, sugeriu fazer 3 tendas. Então ninguém tinha perguntado nada, ele já foi correndo, vamos fazer 3 tendas, né? Não pensou que o espírito dos homens mortos não precisariam de tendas e que ficar no monte faria fracassar a missão de Jesus. Olha, ele agia com humildade imatura. Quando Jesus disse aos discípulos:
no cenáculo, que todos se escandalizariam por causa dele, Pedro disse: ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Está em Mateus 26, 31 a 33. Então, assim, agia também com uma coragem relutante. Após a prisão de Jesus, todos fugiram. Pedro seguiu, mesmo de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Porém, quando interrogado por sua criada, negou até mesmo conhecer Jesus. Nos evangelhos, nos livros de Atos, nas duas cartas de Pedro, reconhecemos aí no Pedro Antigo, na verdade, o Simão, né? Mas há nele novo estímulo, novas atitudes. A transformação não eliminou o seu temperamento, mas modificou. Suas características continuam evidentes, mas os defeitos foram modificados. Agora a gente vai falar sobre Pedro transformado. Age de imediato sem temer as consequências. As autoridades religiosas a quem Pedro sempre temera proibiram que ele e João falassem os ensinamentos de Jesus. Pedro disse: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, 18. Ora, e continuaremos a pregar. Atos 4, 31. Age com valentia. Prega o primeiro sermão do Evangelho de Jesus aos judeus, aos habitantes de Jerusalém. Naquele dia foram batizados 3.000 pessoas, e eram homens, tá? Tinha mais pessoas assistindo o sermão, porque a Bíblia fala que eles contabilizavam só os homens, né? Age impetuosamente, obedece às instruções do Espírito para ir até o centurião romano Cornélio e prega-lhe o Evangelho. Age pensando e orando, vai a Jope ver Dorcas, que havia morrido. As viúvas choravam e lembraram que estava morto para Pedro. Antes de tomar qualquer decisão, mesmo pressionado pelo choro, põe-se de joelhos a orar. Olha só, um Pedro mais maduro, né? Age com humildade madura. Acata a repreensão de Paulo por sua indecisão a respeito da igualdade dos judeus e gentios. Está escutando, né, os conselhos de Paulo aqui. Agem com coragem intrépida. Declara às autoridades, aos anciãos e ao sinédrio que não há salvação em nenhum outro lugar senão com Jesus. O inconstante e impulsivo Simão transformou-se em Pedro. Rocha estável, constante, coerente. Essa transformação não ocorreu de imediato. Foi fruto de uma fé que foi crescendo gradativamente. E foi crescendo por quê? Porque ele foi se aproximando de Jesus. Então, você quer crescimento espiritual, você quer adquirir fé, você quer ser uma cristã inabalável, tem que estudar a Bíblia, tem que estar sempre orando, tem que estar sempre buscando aconselhamentos cristãos e estar, consequentemente, sempre mais próximo de Jesus, como Pedro, para a gente se tornar, né, uma cristã de valor, com todos esses atributos e características que agradam o nosso Pai, tá bom? E caiu o exemplo de Pedro para nós hoje. Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais esse dia. Nos abençoa, Pai, com sua companhia maravilhosa. Nos ajuda, Senhor, a estar sempre buscando mais e mais a sua palavra, conhecer mais e mais a sua vontade, para que sejamos transformados, Pai, que tenhamos essa fé transformadora em nós, que sejamos úteis realmente ao seu reino e sejamos realmente cristãos. Abençoa a sua igreja mais esse dia, Pai, e nos usa, Senhor, conforme a sua vontade. Nos guarda de todo mal, Senhor, e nos guia pelas veredas da justiça. Em nome de Jesus, o nosso amado Mestre, que oramos a Ti. Amém. É isso, meninas. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.